Olá, queridos amigos, companheiros de estudo, companheiros de reflexões, companheiros do canal, dessa nossa playlist que tem como título o livro Fonte Viva, trazido por essas mensagens do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o momento em que nos reunimos, é o momento do dia, da tarde ou da noite, seja o momento que vocês buscarem um estudo, um material, mas sempre lembrando que estamos juntos, que estamos unidos nesse propósito de crescer, de aprender, cada vez mais repetindo essas lições sempre necessárias aos nossos espíritos, muitas vezes invigilantes. É para mantermos a vigilância daquele dia, um tema, uma reflexão, que possamos assim caminhar em direção ao Pai, que possamos assim cada vez mais afirmarmos: meu Pai, eu sou de Ti, Senhor, me proteja, me ampare, me conduza, que eu possa caminhar com Jesus nos seus caminhos, em suas portas, passando por cada uma delas, para chegar até Ti. Hoje, o nosso estudo é a mensagem 164 do livro, que tem como título Diante de Deus. E Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Mateus, quando Jesus, no capítulo 6, versículo 9, vai nos falar: Pai Nosso. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde mora, nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida e nem definição. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Mensagem de grande importância, né? Como sempre, Emmanuel nos trazendo esse momento de reflexão diante da prece sempre. Aqui no nosso canal, nessa playlist, nós falamos um pouco sobre essa prece na mensagem 77, que teve como título Pai Nosso. É o vídeo 38, para quem quiser relembrar ou conhecer. Então, quando ele nos fala, né, o Espírito Emmanuel, diante de Deus, e traz aqui o Pai Nosso, é a nossa prece dominical ensinada por Jesus. E ele vai nos dizer como foi o ensinamento do Mestre Jesus para com o Pai. Ele veio nos apresentar um Pai, não mais aquele Deus vingativo, cruel, de guerras, que escolhia um filho em detrimento ao outro. Não, um Pai de amor,
Pai que acolhe, Pai que consola, paizão, né? Paizinho, paizão, um pai na expressão verdadeira da palavra, daquele que protege, daquele que esclarece, daquele que cuida, daquele que ama. Então ele veio nos demonstrar como um filho deve, né, se colocar diante desse pai. Então, para Jesus, a existência desse Deus de Pai não oferecia em nenhum momento motivo para brigas e altercações. Nunca existiu para eles. Para ele nunca ofereceu, isso nunca foi ensejo. E para nós outros, né? Ainda a existência desse Deus oferece motivo para contendas, para brigas, de pontos de vista religiosos, até para guerras ainda, né? Nós outros, sociedade. Então Jesus nunca ofereceu motivo. Então ele fala que Jesus, né? Para Jesus ele nunca indagou para nós a natureza de Deus, nem locais de moradia celestiais. Ele simplesmente nos ensinou a chamar de Pai. Pai nosso. Primeiro ele nos ensina sobre esse Pai. Depois ele usa o nosso, pronome possessivo, né? Que nos demonstra, todos nós, a coletividade. O Pai não era só dele, o Pai é nosso. Então Jesus veio nos ensinar isso. Esse Pai, amar esse Pai nosso, que ele chamou, né, de Abba. Abba. Nos instantes ele falou como dessa maneira. Aqui no Evangelho, no Novo Testamento, numa passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36, que vai nos contar de Jesus, né? Conversando com os discípulos enquanto ele orava, e ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ao mesmo tempo que ele reconhece esse Pai, né, onde todas as coisas são possíveis, ele chama Abba, Papai, afasta de mim esse cálice. Ele sabe que para o Pai tudo era possível, mas depois ele continua: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele nos ensinou: seja feita a tua vontade, porque ele, desde todos os momentos, reconhecia o Pai com essa sabedoria divina que nós não temos. Não sabemos escolher, e o Pai sabe. O Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Tudo é amor. Não existe processo de punição, existe processo de educação. E o filho rebelde entende a educação como uma punição. Não é amor. Então Jesus vai nos ensinar que em todos os instantes de trabalho e de prece, na alegria, de sofrimento, ele sempre vai trazer o Pai na posição de filho amoroso e confiante. Nós trazemos sempre Deus no início do nosso dia. Pai, louvado seja, Senhor. Te agradeço o dia que começa. Te agradeço a possibilidade desses encontros, a possibilidade da tarefa, a possibilidade do estudo, a possibilidade, Senhor, de ver, de ouvir, de falar, a posição de perceber a natureza, a possibilidade inúmera, Senhor, que Tu me ofereces no dia de hoje de aprendizado. E no final do dia também terminamos com Deus. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, perdoa-me as faltas. Então a gente inicia o dia, continua o dia e termina o dia com Deus. A gente não precisa falar para uma prece no sentido de padronizada, não. Tudo aquilo que eu inicio, eu confio ao Pai.
Tudo aquilo que eu estou pensando, eu peço a Deus, e tudo aquilo que eu ao terminar, entrego ao Pai. Deus no início, Deus durante. E tem gente que Deus acha que Deus é só para um momento de tristeza, desespero, para fazer prece. Não, Deus é um momento de alegria. Quando eu estou muito alegre, eu falo, meu Deus, que alegria o Senhor me ofereceu, me deu de oportunidade nessa vida. Então, em todos os instantes, tanto de alegria como de sofrimento, eu me dirijo ao Pai, confiante. Então, Jesus vai trazer o padrão da atitude que nos cabe perante a Deus. Como é que Ele é um modelo? E é assim que devemos agir. Nem pesquisa em débito, ou seja, sem razão de ser, umas pesquisas desnecessárias, ou uma inquirição precipitada. O que é uma inquirição? Uns questionamentos, uma interrogação imprudente, apressada, que muitas vezes vai gerar violência dentro do nosso próprio ser. Coisas que não se justificam, exigências com o Pai. Jesus nunca fez uma exigência descabida com Deus, ou seja, uma reclamação sem propósito, inoportuna, porque Ele conhece e reconhece o Pai como amor maior, e nem definição desrespeitosa, aquela definição, que desonra, desconsidera com outra, aquelas brincadeiras sem cabimento. E ele nos fala aqui, que quando orarmos, procurarmos essa câmara secreta da consciência e confiarmos a Deus, nosso Pai. É aquele momento que a gente observa, a nossa consciência, os atos do nosso dia, passamos em revista as dificuldades, reconhecemos, damos nome a elas sem medo e confiamos a Deus para que possa nos ofertar uma nova possibilidade para aprendermos aquela situação que ainda temos tanta dificuldade. Ainda bem que temos outras oportunidades, sempre teremos com Deus inúmeras oportunidades, mas já não gastamos mais o fluido vivo que é o tempo. E ele fala aqui que não perguntes, se Deus é foco gerador de mundo, de força de vida. Por quê? Porque às vezes nós vamos entrar num labirinto filosófico, um labirinto de raciocínios, até alheios que nos trazem, que achamos aquilo inteligente, mas que nos leva para um sem caminho. Não tem porta, não tem saída, só vai dando aflição. São raciocínios que, na realidade, nós ainda precisamos reconhecer que não temos essa inteligência suscetível para perceber essa grandeza que é o Pai. Ainda não temos. Um dia teremos. Continuamos a estudar sobre Deus, a buscar sobre Deus, a tentar cada vez mais, mas sem esse labirinto, sem esse desespero. Isso não é, porque ele fala aqui, considerando que não temos essa inteligência, mas já consideramos que trazemos um coração, uma emoção capaz de sentir esse amor, capaz de sentir essa grandeza. Esse sentimento, que é inato, o sentimento de Deus é inato a cada um de nós. Já não é foi porque recebeu uma educação religiosa, não, nada disso. É um sentimento inato. Vocês podem buscar todas as sociedades, histórias de sociedade, nós vamos ver lá a criatura rendendo culto para uma coisa maior. É o momento que nós nos percebemos no mundo, o quanto ainda somos criaturas necessitadas de crescer espiritualmente, em todos os setores, companheiros. Então nós vamos vendo aqui, quanto mais a grandeza de Deus, mais nós falamos assim, já posso sentir Deus, mas eu preciso trabalhar esse sentimento. Se ele é inato, se ele já existe dentro de mim, muitas vezes ele está adormecido. Então eu preciso despertar para sentir esse amor. Então é quando nós
não nos perdemos mais no labirinto do raciocínio intelectual em movimentos ruidosos, né, inúteis, que não nos levam a nada, leva muitas vezes a criatura ao desânimo, ao desespero, à desesperança e à descrença. A descrença, esse é o medo que muitas vezes devemos ter mesmo com a gente. Eu tenho condições? Não. Que Deus, né, aumente a minha fé. Perdoa-me, Senhor, pela minha falta de fé. Mas que me acresça essa fé, que me ajude a ter situações para que ela seja consolidada. Esse é o nosso objetivo. Então, o amor infinito de Deus, quando buscamos regularmente, irá nos bastar, vai nos pacificar essas angústias, ansiedades. Ele vai nos bastar, ele vai nos acalentar, consolar, pacificar. Então, lá como se fôssemos aqueles antigos cristãos, né, que caminhavam com Jesus naqueles momentos, que eles falavam para quem quisesse ouvir, né? E acreditavam se seu comprometimento era com Cristo, seu pacto era com Jesus. Então, assim podemos nos colocar, caminhando com Jesus e dizendo a todos: acreditamos em Deus mesmo, somos de Deus, queremos cada vez mais perceber a grandeza desse amor de Deus, que os nossos olhos pousam, nosso ouvido, a nossa boca, nós nos descansamos, digamos assim, pacificados e serenos, nesse amor maior, que é o amor de Deus. Então estamos sempre em busca do mais alto, sempre em busca do Pai. E para encerrarmos, né, essa leitura de hoje, essa singela reflexão diante de Deus, nós vamos encerrar com uma prece que tem autoria o espírito Antônio de Aquino. É uma prece muito especial aos nossos corações, quero com vocês também compartilhar. Senhor, a alma vibrátil expersa da humanidade inteira, prostrada aos vossos pés, suplica por nós a vossa compaixão infinita e o vosso auxílio seguro. Pai, há sempre em cada coração um desejo puro e insatisfeito. Há na humanidade inteira latente um ideal de amor e de paz para o qual ela caminha. Aproximai-a, Senhor, vós que tudo tendes e que tudo podeis. Aproximai-a desse ideal sublime para a evolução magnífica dos seres na escala infinita da verdade. Tudo ama, tudo vibra, tudo vive. Dai para esse amor, para essa vibração, para essa vida infinita, a razão milagrosamente divina do vosso amor puro. E fazei, Pai de todos os seres, desse sentimento real, o grande coração panteísta de tudo na harmonia grandiosa da pulsação universal. Tudo ama, tudo vibra, mas o homem chora. Pois bem, Senhor, que essa lágrima única em toda a criação seja o sol da verdade e do amor para o caminho dos infelizes. E que essa cruz onde expirou Cristo seja plantada luminosamente numa via láctea de lágrimas no céu virgem do coração do homem. Dai-lhe, Pai, pela vossa graça e onipotência, a semente bendita da paz, para a germinação do amor e da luz. Que o amor único de Deus
inspire todas as almas para o bem. Antônio de Aquino. Que o amor único de Deus nos inspire a todos para o bem. Muita paz, muita confiança em Deus. Graças a Deus, sempre.